Olá pessoal, mais um TechCast hoje com o fantástico Joséildo Filho, o cara que treina as maiores lideranças aqui de Recife. Joséildo, meu irmão, obrigado por você ter vindo. É um prazer enorme estar com você aqui, uma autoridade dessa, né? Mas fala aí pessoal, quem é Joséildo Filho? Joséildo Filho é um cidadão que busca aprender muito, né, e tem o propósito de ensinar. Eu sou formado em filosofia. Minha primeira formação é educação, né, ensinar, sou professor, docente universitário e também tenho um MBA em gestão de pessoas e sou treinador comportamental. Que massa, E velho. hoje focado na gestão comportamental. Então eu trabalho focado na gestão comportamental, dentro da liderança. Rapaz, arretado isso, né, velho? Porque tu tava falando sobre entender as pessoas, né? Esse Isso. negócio através dos perfis, Isso. que é uma coisa que realmente a liderança precisa entender os liderados, não só, né? Mas serve para várias outras. Muitas coisas. Nessa minha trajetória, já 12 anos, né, treinando pessoas e entendendo empresas, equipes e líderes, eu descobri que o principal é fazer primeiro um diagnóstico comportamental. E esse diagnóstico comportamental, ele, antigamente, eu também sou coach, né? Então eu sou da primeira turma de coach aqui em Recife, do IBC, então faz muito tempo, né? E aí o que é que acontece? Eu descobri que primeiro tem que ter um diagnóstico comportamental para depois você desenvolver a pessoa. Então se você não sabe como uma pessoa funciona, como os comportamentos dela funcionam de acordo com cada situação, como é que você vai gerir a equipe, como é que você vai se autogerir. Então, antigamente, eu aplicava 10 ferramentas para fazer esse diagnóstico. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente tem um software de gestão que com 5 a 7 minutos a gente faz esse diagnóstico comportamental. E aí, a partir do perfil comportamental, que é uma junção de comportamentos daquele indivíduo, né? E a partir daí eu tenho a possibilidade de gerir cada área, de orientar a partir de cada ponto, tanto de desenvolvimento, como pontos a serem desenvolvidos, pontos fortes, competências, habilidades. O relatório traz uma gama de comportamentos, né? E outros também que no decorrer do diagnóstico, quando eu faço a devolutiva com cada líder ou com cada pessoa da equipe, ela traz as demandas, né? As demandas de infância, demandas de relacionamentos, demandas de competições, pessoas que vivem em competição, como é que você vai administrar isso? E muitas coisas que vêm através dá-se início no diagnóstico. A pessoa, quando dá o diagnóstico, você pega aquilo ali e tem as ferramentas ideais para ir administrando aqueles comportamentos e levar a pessoa ao seu alto nível, à sua alta performance. Então não é somente empresa não, né? Então, Não. assim, no, vamos botar assim, num time de futebol, Uau, para time de futebol é perfeito. para um Perfeito. vôlei, um basquete, Perfeito, o pessoal perfeito. esporte em grupos, né? Tudo, porque ele é feito para a pessoa. Hoje assim você faz, eu montei uma empresa de tecnologia, é para quem? Pessoas. Não é? Eu montei uma empresa de estética, pessoas. Eu montei uma bola para pessoas. Se eu monto um campo de futebol, um sistema de jogo, para quem? Para pessoas. Então, em todos os mecanismos da sociedade, tem pessoas. E aí o que é que acontece? O diagnóstico, porque a essência, hoje, os estudos comprovam isso, que a essência da auto-performance é o autoconhecimento. Então, por exemplo, quando você tem um jogador, um treinador que se autoconhece, ele se relaciona melhor com os outros. Ele sabe o potencial dele, onde é, que área é, aonde ele pode evoluir, alcançar mais ainda resultados. Entendeu? Então, por exemplo, a gente pega um jogador muito famoso, pode dizer o nome? Pode. Um Cristiano Ronaldo, por exemplo. Você olha para ele e você vê ali um executor, um analista, um perfeccionista. Então, o analista ele é super perfeccionista, ele é executor. E você vê que tudo que ele faz é com excelência. Com certeza, ele fez o perfil comportamental dele para entender quais as habilidades dele e o que é que ele pode usar
tirar o máximo daquela habilidade para ter alta performance na sua profissão. Rapaz, então o relatório ele dá um geralzão no cara. É um geralzão. Então, se autoconhecer, primeiro. É. Depois, entender as pessoas, os perfis das pessoas, para saber como tratar. Então, quer dizer que aquele negócio de trate as pessoas da forma que você queria ser tratado, já morreu. Trate as pessoas da forma que ela quer ser tratada. Que ela deve ser tratada. Porque o que é que acontece? Quando você você se autoconhece, e aí não tem só o perfil comportamental. O perfil comportamental, para mim, é uma ferramenta que dá o diagnóstico, mas tem outras ferramentas, tá? Mas essa hoje é a principal que eu uso. Então, o que é que acontece? Quando você se autoconhece, você identifica suas falhas, suas qualidades, Sim. E aí, né, suas competências, suas habilidades. Quando você vai gerir outras pessoas, a primeira coisa que eu faço dentro de uma empresa ou com casal eu faço também. O marido faz e chega para mim e fez, eu já resolvi 2 casamentos assim. Estou tendo muito problema com minha esposa, porque ele era executor. Deixa eu falar só os perfis bem rapidinho. Sim, pode falar. Executor, comunicador, planejador e analista. Tá? Eu sou comunicador nato, né? Comunicação, palestra, professor. O executor é aquele que dá resultado. Ele gosta de dar resultado. E emocionalmente, ele é mais... Não é que ele seja frio, mas ele só dá atenção à emoção quando ele quer. Quando ele não quer... Né? O analista, ele olha detalhes, ele é muito perfeccionista. E o planejador é começo, meio e fim. Ele gosta de fazer uma coisa de cada vez. Então, o que é que acontece? O marido era executor. Então, muitas vezes, a mulher comunicadora achava que o marido estava sendo frio com ela. Quando eu fiz o perfil dele, aí ele fez, isso é a alma do negócio, tem que fazer com minha esposa. Vai acabar com minhas confusões dentro de casa. E aí, o que é que acontece? Eu apliquei o perfil dela, sentei para dar a devolutiva dela e automaticamente ela fazia, eita, meu filho do meio é assim, meu filho mais novo é assim, meu filho que joga esportes é assim. E aí eu disse, agora está mais fácil de gerir até a própria família. Então eu como professor, todo professor bem soubesse fazia o perfil comportamental para se entender o treinamento para gerir a sala de aula. Né? E você gera a sala de aula. Identificar até nos alunos quem é o perfil de cada um, né? E aí imagina se você passa o perfil comportamental nos alunos para preparar para um vestibular, por exemplo. Ele ia saber que o pai quer essa profissão, ele deseja essa, mas em qual perfil ele se encaixa? Por isso que muitas vezes, depois de um tempo, o filho muda de profissão. Então é legal também nas escolas. Tem escolas que já aplicam já. Quando sai porque na minha época era 8ª série, né? Não é mais 8ª série. Eu acho que é 9º ano. No 9º ano, fazer esse estudo do perfil do filho e saber qual é a profissão que ele vai se encaixar melhor. Né? Para ele fazer o vestibular. Porque então, leque, né, ele escolhe. Porque como você falou, né? Tem o planejador. O analista. Mas o planejador, você falou que é começo, meio e fim. Bota esse cara para vender, ele não vai achar ruim, né? Não ele vai achar ruim por quê? Porque, imagina, ele explicando para o cliente, tudo detalhado, e o cliente falando para ele. Imagina essa conversa do vendedor, planejador e do cliente, executor. Eita, vai querer que ele informe rápido, porque o executor é muito rápido. E ele não vai informar. Ele vai começo, meio e fim. Ele vai começar, tem que dizer o meio e terminar, senão... Então, Michel, pelo que você está me falando aqui, é interessantíssimo que as pessoas ou participem de uma palestra do Sul. Você tem até uma palestra aqui no TechCast também, né? Isso também. Gente, entra lá no TechCast, dá uma olhada na palestra dele também, que está fantástica. Isso. Ou ir para um treinamento seu. Isso, presencial. Né? Vai para um treinamento seu, presencial. Quem já quiser já vai lá seguir Joséildo, que ele vai te explicar como é que vai ter. Joséildo.filho, dia 16 de março, né? A gente tem um treinamento lá no Sebrae Recife. Pronto, já vai lá, já se matricula nesse treinamento, vai resolver problema com tua família, vai resolver problema com tua esposa, com teus filhos, com teus irmãos, com pais, vai resolver teu problema com escola, o gerente, empresa, com tudo.
porque quando você começa a entender os perfis, é que você começa a saber tratar as pessoas, né? É isso. E você vive em relacionamento, né? Somos seres Então, sociais. somos seres sociais. Então, o que é que acontece? Primeira coisa que tem que acontecer é o autoconhecimento. Quando você se conhece, fica mais fácil você lidar com o outro. Aí depois você vai conhecer o outro. Na equipe funciona dessa forma. Um dos meus diferenciais no treinamento que eu preparo para a empresa é o seguinte: eu dou a devolutiva para o líder, aí depois dou a devolutiva em cada liderado. E depois eu sento com o líder e digo: ó, esse teu liderado funciona assim, aquele outro funciona assim, aquilo ali é melhor naquele setor. Aí ali eu resolvo alinhamento de cargo, onde é que ele tem que ficar, qual a posição dele dentro da empresa. Eu soluciono 70% a 90% do conflito, porque o que é que acontece muitas vezes? Vamos lá para o perfil. O que é que acontece? Eu comunico com o outro, eu demando para o outro uma atividade, né? Delego para o outro uma atividade, e ele, por precisar do trabalho, vai dizer: tá certo, eu vou. Mas ele não vai produzir com qualidade porque ele não viu na essência. Para ele ouvir na essência, eu tenho que saber o perfil dele. Por exemplo, se eu for falar para o executor: olha, eu quero esse resultado daqui para o fim do mês. O executor está certo, vai embora e faz. Se você vai fazer para o analista, ele quer detalhes. Então, analista, você só vai demandar para ele coisas complexas. Ele vai demorar um pouco, mas ele vai entregar. Para o planejador, ele vai fazer cada coisa de uma vez, começo, meio e fim. E o que é que acontece com o planejador? Ele gosta de fazer uma coisa para depois fazer outra. Aí você é um líder executor e fica mudando ele de projeto. Na metade do projeto, tira ele e coloca em outro. Nossa, ele morre. Ele não quer ir, ele vai dizer logo para você. Muitos já escutaram essa frase: primeiro eu vou terminar aqui, depois eu vou fazer aquilo lá. Entendeu? Então, assim, se vocês falam na essência, a partir do perfil dele, você vai dizer: ó, assim que você terminar esse projeto, você tem condições de vir para esse, ele vai feliz. E o comunicador? O comunicador... E ela começava logo falando que ia fazer. Né? Não, o comunicador, ele é muito bom de conexão. E aí o que é que acontece? Ele começa a se conectar com todo mundo e ele perde o foco. Então, o comunicador tem que ser monitorado de 15 em 15 dias, uma vez por semana, para ele entregar. Entendi. Eu sou comunicador. E aí, José, como é que tu está nesse treinamento? Mas tu é Eu, treinado. como comunicador, mas eu sou comunicador na essência, eu não tenho outro perfil não, eu sou comunicador. Ixi, Eu disse: eu tenho que desenvolver uma técnica para mim. Minha técnica são duas coisas: eu faço primeiro uma, depois faço outra, depois uma, depois outra. Se eu não ficar focado nessas duas, eu não termino nada. Quando eu termino uma hora de atividade, eu termino duas coisas. Pronto. Entendeu? Tem gente que marca. Eu conheço pessoas que marcam, sei lá, 10 pessoas diferentes. Aí começa. Isso. Aí vai pra uma, se engana naquela ali. Aí depois já vai passando por cima. Olha, uma hora já não pega mais, o cara já tá lá. Quando chega no último, já é 9 horas da noite, o cara já chega se escutando. Mas quando, mas mesmo assim, as pessoas gostam dele quando ele chega. É porque ele é de conexão. O melhor líder que tem, que a gente acha assim, é o líder comunicador. Por quê? Porque ele fala todas as línguas. Ele fala para o planejador, ele fala para o analista e ele fala para o executor. Pronto, isso aí que você está falando, José, vai vindo aqui na cabeça as coisas e vai resolvendo alguns problemas de atendimento. Muito, muito. Muito. Ó, no atendimento, ó, quando você passa pelo meu treinamento, eu vou trabalhar as características de cada perfil. Por isso que é o dia inteiro. Não dá. Eu não acredito naquele treinamento. No outro dia, não. Você tem que ter aprender como ele funciona, como as pessoas funcionam. E você sabe que muitas pessoas não são gestores de pessoas. Tem habilidade técnica, mas não tem habilidade de liderar. Então, ela tem que aprender sobre pessoas, porque ela vai liderar pessoas. Aí o que é que acontece? Quando você sai do meu treinamento, você olha para a pessoa, aí o cliente chega, né? E aí quando ele chega no telefone. Esse cliente é executor nato. Aí ele vai olhar para você e vai dizer: olha, eu quero esse produto. E volta. Se você for dizer: olha, esse produto, ele é branco, ele não vai te ouvir. Eu fiz isso com a menina de móveis planejáveis. Ela passou pelo treinamento. E aí ela disse: José, é incrível.
Chegou um cara com um projeto, disse o que é que queria, voltou pro celular. Ela montou o projeto, ele olhou, disse, quanto é, tá certo, pode passar o cheque. Ela passou o cheque, ela assinou na hora. E ela tem a habilidade de explicar como funciona o projeto. Ele não quer, ele quer o resultado. Se você for, o teu cliente for planejador, ele vai chegar perguntando o quê? Olha, eu queria saber, eu queria que você me dissesse antes o que é que vai acontecer, como é que funciona o produto. Aí ela vai chegar e vai fazer uma prévia. Olha, o produto funciona dessa forma, primeiro dessa, segundo dessa, terceiro dessa. Por quê? Ele é começo, meio e fim. Quando ele termina de explicar, ela pega o produto e vai explicar ele. E quando ele sair, ele tem que sair com algo palpável, planejador. Aí eu vou mandar pelo WhatsApp. Não mande que ele não vai olhar. Entendeu? Você pode até mandar por segurança, mas quando ele sai com papel na mão, com algo palpável, depois ele senta para olhar. E ele se prepara para a compra. É a mesma coisa do feedback, ele se prepara para o feedback. Então se você termina um feedback com um planejador e ele sai do feedback sem nenhum plano na mão, ele não vai executar. É por isso que eu digo, a comunicação é na essência, elimina conflito e também aumenta a produtividade da empresa. Porque você vai saber o que é que você vai fazer. E o analista? O analista vai perguntar do que é feito esse produto, aonde foi comprada essa tinta. E aí quando você percebe que ele quer muitos detalhes, eu sempre digo o seguinte, prepara uma proposta para cada tipo de perfil. Puxa a proposta do analista e apresenta para ele. Entendeu? Ó, aqui, ó, você faz por aqui, vai por aqui, ele funciona assim. Então, eu recebi uma vez uma corretora de imóveis de alto nível. Ela atendia altíssima sociedade, né? Aquele power blast é cliente. E aí ela disse, João, o que é que eu faço? Eu disse, você vai atender a partir do perfil. Porque técnica de venda, todo mundo tem a técnica. Só que você tem que entender como funcionam os comportamentos. Porque você não vai adiantar você chegar para um cliente que ele é executor, mandar um monte de técnica para ele e não resolver o problema dele. É verdade. Né? Ou não falar na linguagem dele. Então, quando você fala na linguagem, e isso resolve muito o problema de atendimento. Numa universidade, por exemplo. Eu acho que uma das coisas que eu mais ouvi, eu sou professor universitário, que eu mais ouvi os alunos reclamarem nas universidades era o atendimento. Porque as pessoas que atendem, elas não atendem a partir de perfis. E veja bem, ali você está com profissionais de formação. Então são todos, um vai ser um futuro médico, outro vai ser um futuro advogado. E qual é o perfil? E quando um advogado vem conversar comigo, eu faço a tese de acordo com o perfil do cliente. Entendeu? Mas, o executor ele não vai ler tese, ele quer saber o resultado. Mas e o analista? Sabe aquele cliente que fica ligando para você, querendo saber tudo do processo? É o analista. Tem que começar mas, pô, você acho isso arretado, bicho. É Porque magnífico. traz mais conexão, né? Sim. Melhora o relacionamento, porque quando se conecta, o relacionamento fica melhor, fica até mais fácil, como dizem as pessoas, né? Isso. E acaba que você, entendendo o perfil da pessoa e tratando ela bem, às vezes o laço de relacionamento ele fica maior. Isso. Às vezes tem gente que fala assim, meu cliente virou meu amigo. Isso, porque os dois, ou os dois tinham o mesmo perfil e se comunicaram, ou essa pessoa que é dona da empresa tem a habilidade de falar a partir do perfil. Principalmente isso. Então, toda empresa, toda escola, eu não falo nem a escola, eu falo mais o pai. O pai pegar o filho, fazer lá Primeiro, eu acho que os pais deviam fazer um treinamento para entender a cabeça, primeiro, da sua esposa ou do seu marido, entender o dos filhos, porque como você falou, 3 filhos, cada um de perfis diferentes. Isso. Não é? Então, entender o que cada um filho ali, você já começou a resolver teu problema dentro de casa. Que diz assim, não leva problema de casa para o trabalho e trabalho para casa. Às vezes tá brigando nos dois. O cara não tem de perfil, tá brigando no trabalho, tá brigando em casa. Imagina o cara tem uma esposa
executora e o cara é comunicador. Tudo pro cara é brincadeira, a gente se perde nas Mas coisas, a mulher quer resolver. Eu atendi na pandemia, eu atendi uma menina que ela era analista. Sim. Tá? Veja como analista é. E aí, na pandemia, ela se realizou. Por quê? Ela teve filho, conseguiu um emprego de designer, trabalhando em casa e o marido em casa. Então, ela estava na melhor fase da vida dela. Deu para entender? Sim. Trabalhando muito, cansada, mas estava na melhor fase. Aí eu fiz o atendimento com ela e disse, rapaz, teu perfil deu muito alto, na empresa você está se destacando, né? E aí o que é que acontece? Quando eu termino, ela fez, agora tem um problema. Eu descobri que meu marido não gosta de mim. Eu disse, Eita. como assim? Eu falei, não, porque eu faço tudo com muito amor e carinho, preparei almoço, janta, e ele agora está querendo comprar no restaurante o almoço. Ele não gosta da minha comida. Eu vou passar o perfil dele. Aí ele era dono de uma empresa de telecomunicações, né? De telecomunicações, de teleatendimento. E aí ele era muito prático. Se ele era prático e rápido, qual era o perfil dele? Executor. Quando ele percebeu que a demanda de trabalho dela, que o executor arruma uma solução assim muito rápida, né? Que a demanda de trabalho estava muito grande, ela fez, amor, hoje é sexta-feira, vamos comprar um almoço? Então, na realidade, ele queria que ela descansasse. Não que ele não gostava da comida, entendeu? Entendi. Aí foi quando eu passei o perfil nele, disse para ela qual era o perfil, e aí ela amou, né? Mudou todo o processo. Aqui, ó, tu fez o meu. Aí o meu é assim, neste momento o Renato está analista planejador. Eita. Aí tem assim, 20,27% executor, 23,87% comunicador, 27,70% planejador, 28,15% analista. Mas está tudo na mesma... Olha, está bem equalizado, está Não é? tudo entre 20 e 30, tá? É. Só que assim, o que é que acontece? A situação de hoje exige que você seja analista planejador. E eu sou assim, eu sou Deu muito pra organizado. entender? Eu sou muito organizado. Mas você tem um executor forte e um comunicador forte. Eu gosto das coisas organizadas. Isso. Eu gosto das coisas certinhas, negócio, cada coisa no lugar. Eu sou dessa forma de fazer uma coisa, depois fazer a Fazer outra, de outra. partir. Isso. Quando você vem com alguma coisa para mim, eu faço aquela análise, eu começo a pensar. Não adianta, você olha, é assim, pronto, eu não vou entender isso. Quando eu li aqui, eu disse, pô, bicho, o cara leu, leu minha alma, meu espírito. Esse perfil ele tem 97% de assertividade. Por quê? Porque ele é feito para o brasileiro. Tá? Então ele tem um DISC mais 7 metodologias. E aí, o DISC e mais 7 metodologias. Porque geralmente é feito generalista. Esse não. Que eu sou representante de business da Solids aqui em Pernambuco, Sim. né? Especialista business. E aí o que é que acontece? A Solids, ela foi... Eu já trabalho com ela desde o começo. E ela foi aprimorando. E hoje eu digo a você, 3% que não deu do perfil, que é os 3% que falta, eu mostro no perfil e você diz, isso aqui não bate comigo, eu guardo. Isso aqui também não, essa característica não. Aí junta 3, mas é 97% da assertividade. Pronto, isso aqui bate comigo. Por isso que as pessoas me procuram muito para fazer a análise empreendedora das pessoas, montar o planejamento. Isso. Porque a pessoa vem comigo e fala assim, quero abrir um restaurante. Aí eu começo a fazer a análise empreendedora dela, começo a levar para ela as consciências. Aí vou perguntando a ela, quem precisa do teu produto? Aonde precisa? Por que precisa? Eu começo a fazer essas perguntas, questionários, e depois eu aplico 3 ferramentas. Quando termina, a gente vai para o 5W, adoro o 5W2H. 5W2H. Pronto, planejador. Olha, no 5W2H eu deixo o PDI pronto para a pessoa. Eu sou planejador puro. Planejador puro. Mas o que acontece? Ali. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você é muito novo, você mistura os perfis. Quando você tem uma idade mais avançada, a partir de 35, 40, né, 30 anos, o que é que acontece? Você vai usar o perfil de acordo com a necessidade. Então, na hora do planejador, você usa o planejador, na hora do analista, o analista, na hora do comunicador, o comunicador, na hora do executor, o executor.
Porque a gente sempre tem uns 4. Sim, sim. Agora, tem Alguns 1, 2, sobressaem, 3. Geralmente, por exemplo, aí eu não preciso. Geralmente, quando a pessoa tem 2 para dentro, que é o analista, o planejador, eu trabalho com ela 1 para fora. Aí, de acordo com a necessidade da empresa, do trabalho que ela exerce, da família, enfim, do que ela traz, da demanda que ela traz, ou eu vou trabalhar o executor ou o comunicador, porque quando você tem 3 perfis, você vira uma potência. Entendeu? Entendi. Só que no seu caso, você já tem todos eles desenvolvidos. Equalizado, né? Mas aí, o que é que sua profissão exige hoje? O analista ou o planejador? Por isso que tem a bolinha lá. E aí, se eu for pela porcentagem, eu não vou fazer um trabalho muito legal. Eu vou fazer um trabalho a partir das bolinhas. Entendi. Entendeu? Entendi. Esse é o diferencial. Né, bicho? Porque, pô, aí, pô, bate certinho. Eu achei que o meu perfil bateu certinho. Realmente, o executor, eu não sou muito daquele cara de... Eu sou mais planejado mesmo, real. Então, aqui bateu certinho. E sou um cara que eu sou comunicador. Mas Você usa de acordo com a necessidade. Quando eu chego nos cantos, eu sou meio calado. Calado. Eu já percebi. Eu não sou um cara de chegar, fazendo festa, quietinho. Principalmente se eu não conheço ninguém. É normal. Isso é normal do analista planejador. Porque o comunicador já chega gritando, né? Ave Maria. Eu tenho irmão psicólogo. Aí ele diz assim, Jó, é incrível, tu chega num lugar, parece que já conhece a pessoa há milhões de anos. Pronto. Entendeu? Mas assim, se começar a ter um clima legal, tal, eu começo a me soltar, a conversar, aí eu converso. É a habilidade que eu disse, você usa o perfil de acordo com a necessidade do lugar. Isso. A necessidade já permite. Aí isso aqui que você aplicou e que eu conheci, eu comecei a entender. Gerou um autoconhecimento. Exatamente. Né? E comecei a ler pessoas. Que é aí que é o legal. Porque você participou do treinamento. Sim. Né? Sim. Então, o que é que acontece? Tem coisas, a gente só está falando da coisa linda do perfil. Vamos falar dos pontos de desenvolvimento, né? Por exemplo, eu sou comunicador puro amor, conexão, abraço, tal, mas só que o outro da minha equipe é executor. O executor ele não tem tempo muito para o emocional. Perdão. Aí um dos problemas daquele casal era que a comunicadora achava que o marido era frio. E não é. E aí quando você passa pelo treinamento, isso é uma característica normal dele, então ele não faz por mal. Acabou o conflito. Entendeu? O analista tem dificuldade de amizade, por quê? Porque ele é muito lógico, ele não tem paciência com conversa, sabe, muito lenta, ele gosta de coisas complexas. Por exemplo, eu amaria ter aula com o Leandro Carnal, mas eu imagino como é que eu ia discutir com esse professor. Eita, ele é puramente bem, analista. Ele entendeu? Né? Então, ele como professor, ele teve que se adaptar aos alunos, porque não tem só aluno analista para ele. Vê o aluno executor, vê o comunicador e vê o planejador. Pronto, aí quando eu fiz o treinamento contigo, que eu achei arretado, muito bom e recomendo, o que eu achei legal é começar a ler os perfis. Isso. Aí você vai conversar com alguém, você já sabe. Rapaz, pela roupa eu tô lendo. Isso. O cara todo arrumadinho, camisa por dentro, todo penteadinho, todo certo. Eu digo, rapaz, esse cara é analista. Aí quando começa a conversa, o cara começa a puxar aquele assunto de sim, mas e por quê? Aí eu digo, opa. Aí quando o cara chega faz, sim, e vai dar em que isso aí? Sim. Eu digo, executor. Já eu tenho uma... Aí quando o cara chega, o comunicador já chega rindo, um abraço aqui, não sei o que. Fala de jogo, fala de tudo, para depois falar da situação. Aí o cara, os atendimentos mesmo, às vezes eu faço consultoria, eu fico olhando os vendedores atendendo, aí chega um cliente lá que chega, o cara diz, bom dia, aí o cara dá um sorriso, bom dia pra você, que pra mim está ótimo. Eu digo, olha, comunicador puro, coitado. Aí o outro que chega e diz, e esse carro quebra muito, esse carro, onde é que é, tem marcha, eu não sei o que, começa a perguntar, eu começo a identificar os caras, olha pra ele, isso aqui é assim, e começa a virar um vício, porque você
começa até personagem de filme. Muito, Eu sei que ali muito. é o cara É. fazendo o papel, né? Uhum. E não é o perfil dele, mas o O personagem dele. papel, o personagem tem o perfil. Eu digo, É. pronto, é isso mesmo. Eu fico olhando os personagens assim, eu digo, esse cara aí, meu irmão, totalmente executor, esse cara totalmente sei o quê. Mas eu acho arretado isso. A minha preocupação, Renato, é o seguinte, a gente tem muita gente que trabalha com perfil, que dá devolutiva, que não dá devolutiva, mas o que é que acontece? Eu sentava com a pessoa, você viu que no começo eu disse, deixa eu falar logo quais são os 4, porque quem está assistindo vai ficar preocupado. Gente, que perfil é esse, né? Uhum. Então o que é que acontece? Eu dava devolutiva, a pessoa pedia, ouviu falar na empresa, ou viu alguma propaganda no site, ou a própria empresa só diz, ela indica pra gente, como especialista para fazer a devolutiva. Você faz a devolutiva e a pessoa faz, meu Deus, o que é comunicador, o que é executor, o que é planejador, o que é analista. E aí, a minha devolutiva ela ficava 50%. Eu disse, não, tem que montar um treinamento. Aí montei um treinamento só para trabalhar o perfil. Porque muitas pessoas que trabalham na liderança não são psicólogos, não são coaches e não são gestores de pessoas. Porque quando eu faço um curso de gestão de pessoas, eu aprendo o perfil, eu aprendo enneagrama, eu aprendo tudo na minha especialização. Quando eu faço coach, o curso de coach em si ele tem que ensinar ferramentas de desenvolvimento, de comportamento, de método, não sei o que, de pessoas. E quando eu sou psicólogo, então o psicólogo é o ápice, né? O psicólogo, psiquiatra, sabe tudo de pessoas. Tá entendendo? Aí muitas vezes você está gerindo milhões de pessoas e você não é. E como é que eu faço para a pessoa pegar o máximo de informações em curto tempo? É aí quando eu peguei todo o material e montei o treinamento. Porque no mínimo ela tem que saber identificar. Como gestor tem que saber identificar. Né? E aí ela identificando algumas coisas, porque muitas vezes a empresa faz, eu quero passar só na liderança, você vai ter que passar na equipe. Não, eu quero passar primeiro na liderança. Aí quando eu passo na liderança, no ato do treinamento a pessoa já faz, vixe Maria, fulano da Copa é analista total. Aí eu vou chegar a gestora de RH. de RH, meu Deus, é muito comunicadora. Entendeu? Então você já vai identificando ali com características, lógico, que não é a essência, né? Mas é comportamento. Então, a gente, é aconselhável que todas as pessoas façam. Sim, sim. Porque assim, do jeito que eu comecei a ler as pessoas, eu sei quem eu sou, E você? e eu comecei a entender as pessoas. Porque também, como você falou, tem o lado bom e tem o lado a ser corrigido. Porque o cara nem pode ser também só atrás do resultado, sem dar um sorriso, sem olhar ou analisar o negócio, sem fazer as etapas. Ele precisa ter um pouquinho de cada um e no perfil dele, na devolutiva, você começa a também falar equalizar, os pontos. porque ele traz, geralmente quando você vem para a devolutiva, você traz a demanda, olha, eu estou tendo esse problema na equipe. Eu já recebi dono de empresa que faz, olha, tem um líder que ele é muito bom, mas ele faz tudo sozinho. Executor. O executor, se a equipe não for com ele dá o resultado e deixa a equipe. Aí ele disse, ele fez a seguinte pergunta no treinamento, você acha que o líder executor tem que delegar? Eu digo, esse tem que aprender a delegar. Ele não consegue fazer junto, então ele tem que aprender a delegar. O líder comunicador é um líder que faz junto, o planejador faz junto, o analista, ele já faz junto e todo mundo com o analista. Entendeu? Então, você tem uma equipe de vendas, eu queria até dar esse exemplo muito interessante, que eu fui dar um treinamento numa empresa de elevadores. Sim. E o maior problema era, Jó, tu consegue falar para o pessoal da técnica? Tranquilamente. Aí comecei a dar um treinamento para o pessoal, falando do pessoal da técnica, e comecei a explicar como funcionava cada síndico. O perfil de cada síndico. E o técnico de elevador, ele é direto com o síndico. Ele, meu Deus, síndico tal é assim, síndico tal. Só que tinha um no meio muito bem visto, calado, assim, olhando para mim. Era o vendedor da empresa. Aí ele chegou para mim e disse, João Saildo, assim, antes de você falar comigo, me dê seu perfil. Analista planejador. Então ele preparava 3 contratos, certo? Ele fazia toda a análise do edifício, do que precisava, das ferramentas, das peças, ele fazia, era perfeito o relatório dele.
Só que ele tinha certeza que ia vender para os 3 e só vendia para um. E aí, o que é que aconteceu? Um era analista planejador e os outros 2 podiam ser comunicador e executor. Quando ele passou para o treinamento, a meta da empresa era 3 vendas e meia de elevador por mês. Ele estava vendendo 7. Fazendo 7 vendas. Melhorou muito, né? Triplicou a meta. Antigamente, não sei se não tem nada a ver, mas antigamente eu tinha receio de falar com psicólogo. E psiquiatra, eu não gostava muito de conversar com esses caras, não. Porque eu dizia, esses caras ficam conversando com a gente e lendo a gente, o tempo todinho. Aí eu disse, quer saber de negócio? Deixa ele ler o que ele quiser, ele lê o que ele quiser. Se ele quiser achar que eu sou doido, se ele achar que o problema dele. E eu quebrei porque eu comecei, parece que é uma antena, né? Aí eu comecei a conhecer psicólogos. E comecei a bater, aí ficava meio assim, mas depois foi até um amigo, um rapaz que jogava bola junto, dia de quinta-feira, e esse cara inventou de querer ser meu amigo. Eita. Vê, eu já querendo fugir dele, ele puxando assunto, quando ele tava trocando de roupa, alguma coisa assim, botando no meião, o tênis, que era futebol salão. Ele sentava longe de mim também, começava a conversar. Eu disse, esse cara tá falando comigo aqui, esse cara é psicólogo. Aí teve um dia que eu disse, porque depois que já terminava lá, a gente ia para um barzinho, comigo uma cerveja, isso aqui. E eu disse para ele, bicho, deixa eu dizer qual é tu. Eu não gosto de conversar contigo não, porque tu é psicólogo. Ele disse, mas por quê? Eu disse, porque tu fica conversando comigo e lendo. Aí ele começou, cara, fica nada, Renato, ninguém leva trabalho assim não. Alguns pontos a gente identifica, mas assim, fica pra gente, não sei o quê. Quando eu aprendi o perfil, sim, aí eu comecei a fazer amizade com um bocado de profissionais, e todo mundo dizia, pô, legal, faz aí. Eu disse, eu não preciso não fazer terapia, não. Não fazer terapia, eu sou doido, não sei o quê. Não, mas não é qualquer doido, não. Aí um amigo meu disse, olha, tem uma amiga minha, que ela é psicóloga, tu vai adorar ela. Vai lá, bicho, só pra tu vai, se tu não gostar, tu não vai mais. Aí eu fui. Oxe, é bom demais de falar coisa pro cara. Comunicador. E tem aí depois, como ela virou minha amiga, aí não pode mais. Aí poxa, aí de vez em quando eu me lembro assim, aí eu digo, vou fazer uma análisezinha. Aí tem aí o doutor Felipe Leitão. Eita, esse é arretado por quê? Porque Felipe, eu trabalho muito com ele a parte corporativa. Eu levo as demandas. Felipe, até agora eu comecei a fazer, estou na 3ª sessão. Eu vou de 15 dias lá para ele. Aí eu digo, Felipe, olha, tem isso aqui, estou com esse projeto que só bexiga aqui e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele para, escuta, aí eu fico falando. E aí ele depois termina e faz, anota aí, 4 perguntas. Aí eu, certo, vai, diz. Aí, qual que está dando mais rentabilidade? Aí, qual tem mais apego emocional? Aí as 4 perguntas. No outro dia eu vou, me sento, pego os projetos. Aí começo. Esse aqui está dando rentabilidade. Mas eu não gosto muito desse não. Esse aqui. Aí eu começo. Tá, bicho. Aí eu cheguei. Aí eu vou pra ele e digo, eu tenho dificuldade pra arrumar sócio, esse negócio que eu não fico meio assim, peraí, vamos lá. Aí começa, escreve 4 perguntas, eu escrevo 4 perguntas, no dia eu vou lá, faz o diagnóstico. Pô, arretado, velho. E depois que eu entendi, quando eu comecei a ler perfil comportamental, aí eu comecei a dizer, porra, eu não leio as pessoas, eu leio. Mas para tratar ela melhor. Isso. Para não, puxa, o cara é executor, aí eu vou começar a explicar o cara bem direitinho. O cara vai estar olhando pra minha cara assim, dizendo, meu irmão. E às vezes você está numa mesa de confraternização mesmo, você está na mesa de confraternização com alguém, não sei o que lá, você sabe os perfis, às vezes você pode responder pro cara assim, não, isso vai dar certo não, isso quebra, aí tal. Aí o cara, quebra o que? Vamos lá, esse aí, só da forma, você começa, olha, quebra, porque tal, não pode acontecer isso. Então você começa a se moldar, não é falsidade. Não. É tratar bem as pessoas. A pessoa como ela deve ser. Exatamente, eu acho isso fantástico. Até a questão que me veio aqui agora, a questão do perdão, por exemplo.
Quando você tem uma pessoa muito executora e eu sou muito emocional, eu vou me magoar com ela constantemente. Exatamente. Mas aí, se eu entendo que ela é daquele jeito, perdoo. Se o analista gosta muito de detalhes, ele não tem muita paciência comigo, que eu falo muito junto dele, né? Geralmente, empresa que a sala tem muito analista planejador, você não pode colocar um comunicador nela. Sim. Não pode colocar um executor, porque aquela sala ali vai... Você pega contas a pagar, que todo mundo está no cálculo ali, planejando e tal, você pega, bota um comunicador e um executor. Primeiro que vai matar os dois, porque eles não nasceram para trabalhar em escritório, sentados. Né? Segundo que ele vai atrapalhar o planejador e o analista de fazer o processo. Então bota o gerente executor, o projetista. Mas ele pode ser executor, analista, pode ser executor planejador. Sim. Um para dentro e um para fora. Então vamos saber se. Vamos tipo assim, sei lá, só para retirar. Só para Claro. o gerente é executor, Uhum. aí coloca um projetista para projetar as coisas, o analista no financeiro, pega o comunicador e diz, vai vender, meu irmão. Oxi. Aí, pá, Não, o executor é que vai vender. o executor, né? Porque o executor, ele por ter essa habilidade de não ser muito do lado emocional, ele aguenta ouvir um não. Entendeu? Eita, Ele aguenta, ele tá focado no resultado, não para ele, não vai fazer ele sofrer muito. Capaz de dizer um não. Agora, o comunicador feito eu tive que trabalhar um não. Porque quando eu escuto um não, nossa, eu escutava, né? Eu ficava cabisbaixo. E passava, o analista e o comunicador, passava uma semana querendo saber por que eu não. E começava a me justificar. Você já percebeu isso? Quem é muito próximo percebe logo. Mas já o analista não. O analista, você diz para ele que ele está errado, ele vai passar 15 dias, um mês, analisando. procurando saber o erro, porque na próxima reunião de feedback ele quer que você prove. Entendeu? Então tem essas coisas que você, no que você aprende, você vai começar a relevar, perdoar e entender. Entendi. Né? E na liderança, isso é a alma do negócio. Então José, assim, o perfil comportamental, Para mim é a porta de entrada. ele seria um treinamento, na verdade, né? Seria um treinamento de relacionamento, conexão, E gestão comportamental. seria um treinamento de relacionamento, de conexão, é Autoconhecimento. um salvador, É o início da salvação, né? não é? Porque primeiro você tem que se permitir se autoconhecer, você tem que entender, por exemplo, quem responde o questionário é a pessoa. Uhum. E aí o que é que acontece? Quando ela vem, eu não sou assim não, mas rapaz, foi você que respondeu. Já teve um que bateu o pé e disse, eu não sou analista, você está falando como analista. Então prove, isso aí, tá vendo? Mas foi você que respondeu. Aí depois que eu termino o relatório, eu digo, realmente eu estava persistente no começo. Mas ele ajuda muito nas relações, porque a gente tem muito problema de relação hoje. Até isso, na devolutiva, tu tem que saber como... Tem que ter um especialista, porque olha, um dos problemas que acontece é o seguinte, eu pego o perfil, eu tenho acesso ao meu perfil comportamental e eu leio. Todo mundo sabe ler e interpretar, vai ler e vai dizer, já entendi. Só que a dança das cadeiras entre os perfis, o que um perfil está mais alto, outro está mais baixo, aquelas porcentagens, quem sabe ler aquele gráfico todo é o especialista. Então muitas pessoas não querem pagar, não querem arcar com a devolutiva. Mas a devolutiva é a alma do negócio. É mais caro você perder um emprego. Muito É mais fácil você perder um perder seu negócio. cargo, você Perder perder um sua negócio. esposa, seu marido. Não, Né? perder um negócio. Perder um filho. Eu já tive um cliente executor que a empresa quase fecha porque ele não mudava o perfil dele. E eu dei o treinamento e mostrei, ele não queria a devolutiva, de você vai sentar. Passei a devolutiva e comecei a identificar em cada colaborador onde era que ele estava atingindo. Porque, por exemplo, se você é demais executor, se você é demais analista, se você é demais planejador, se você é demais comunicador, você destrói a empresa. Nada demais, tem que ter equilíbrio, o suficiente. Agora, e saber onde é que você deve aumentar e diminuir. Como eu disse, se você entende suas potências, suas habilidades, suas competências primordiais, principais, você quer potencializar ela para alcançar alto nível, você vai alcançar. Geralmente, no treinamento, quando eu falo do analista, eu coloco Steve Jobs.
altamente executor analista. Planejador. Mas tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas. Ele só veio se relacionar depois que um estourou e não aguentou e chamou ele a atenção. E no final da vida dele ele fala sobre essa dificuldade. Eu vi no Né? filme dele. Agora imagina se ele tivesse as pessoas do perfil dele na empresa. O problema é que eram perfis diferentes. Você não tem como ter. Não tem só aquele perfil. Um complementa o outro. E até porque não pode. Não dá, não tem Você não como. pode pegar um cara comunicador e jogar ele no financeiro. Não pode. Não Não é? pode. Tem que ter todo o Analisa, equilíbrio. é. Aí, o que é que causa sinergia na equipe? É quando você sabe trabalhar com os 4 perfis. Aí causa sinergia. José, tu deu uma aula aqui sobre isso e é uma coisa muito boa. Muito. A gente passaria aqui 3 dias conversando, mas vamos deixar Já esse falta tanta coisa. vamos deixar esse gostinho inteiro mais, né? Para o próximo podcast. Ou Né? pro treinamento, né? Não, treinamento vai. Uhum. Né? Mas vamos deixar também essa outra. Próximo, gravar um próximo podcast, vai falar sobre outras coisas Sim. e dentro desse assunto. Meu irmão, eu quero que você me diga o seguinte: para achar Joséildo Filho, como é que faz? Joséildo.filho no Instagram, né? Joséildo Filho no Facebook, Sim. certo? E no WhatsApp, que fala diretamente comigo, 819-8843-0518. Esse é o melhor. A hora que você falar comigo, eu vou atender, porque eu gosto de gerar conexão, sou comunicador. Muito bem. Gente, não perde essa oportunidade. De jeito nenhum. Vai lá, já entra aí, já segue Joséildo, já conversa com ele, já se inscreve no treinamento, que pode ser, não, tenho certeza que do treinamento para frente a sua vida vai mudar, meu irmão. E também faço atendimento online. Eu estou longe, não consigo fazer o treinamento. Você faz o perfil, agora a minha devolutiva com você vai ser de 1h30, né? Porque eu tenho que explicar os perfis e dar a devolutiva. Bom. Mas eu dou a devolutiva online, faço perfil online, tudo por e-mail, a gente faz um account, resolve tudo. Aí, não perde a oportunidade e vai lá, já se inscreve, já fala com esse cara, já começa a aprender, muda a tua vida, muda tuas conexões, muda teu relacionamento, melhora eles, que eu com certeza você vai ser uma pessoa muito mais benquista e vai ser convidado para muito churrasco. Valeu, pessoal, até o próximo TexCast.